As partes da Bíblia que mais nos incomodam, tanto a mim quanto a você, não são a que nós não conseguimos entender. Sabe aquelas partes da Bíblia que você lê e diz assim, mas do que está falando? O que isso quer dizer? Esses versículos, essas passagens difíceis, elas não nos incomodam. As passagens que nos incomodam são aquelas que nós entendemos. A gente sabe o que está dizendo. A gente entende tranquilamente. Essas são as partes da Bíblia que mais nos incomodam. Ainda mais perturbador é quando as partes bíblicas são aquelas que tratam da responsabilidade do membro da igreja. Aquelas partes que mostram a nossa responsabilidade, que apontam quais são as nossas responsabilidades como membros de uma igreja. Porque, infelizmente, parece que ou a gente se esquece ou não é ensinado quais são as responsabilidades que nós temos, quais são os deveres, existem os privilégios e as responsabilidades. Infelizmente, a maior parte dos crentes, quando se convertem, são batizados e se tornam membros de uma igreja, eles não recebem nenhum estatuto da sua igreja para saber quais são as suas responsabilidades. Toda igreja organizada, ela deve ter um estatuto, e naquele estatuto ali aparece quais são as nossas responsabilidades. Por exemplo, congregar, contribuir, ajudar, estar em comunhão com a sua igreja, vivendo e dando bom testemunho lá fora, são responsabilidades que todo membro tem, que todo discípulo de Jesus precisa cumprir. Pense no modo como a nossa cultura ocidental, e isso é bem interessante, afeta todos nós, a nossa cultura, o que a gente vê, o que a gente assiste, o que a gente ouve, inclusive afeta os cristãos professos. As pessoas costumam dizer que amam a Jesus, mas tem um problema. O problema é a igreja. Eu amo Jesus, mas eu não gosto da igreja. Eu amo Jesus, mas a igreja não me desce. E isso é muito complicado. Eu até consigo entender algumas coisas embutidas nessa afirmação. Por quê? Porque tem muitas pessoas que foram machucadas por igrejas sérias, igrejas bíblicas, porque isso acontece, nós somos seres humanos. Às vezes coisas que não deveriam acontecer acabam acontecendo. E pessoas que foram machucadas por falsas igrejas, porque nem tudo que reluz é ouro. Existem igrejas e igrejas, tá? Se a igreja que você congrega, ela não tem nenhum rol de membros, então isso já é complicado. É aquele rodízio de gente, você vai 6 meses, tem um grupo de pessoas, daqui 6 meses tem outro grupo de pessoas. Então, se não tem um rol de membros, já é complicado. Por quê? Porque é uma igreja que não cuida das pessoas. Tá? Então nós precisamos ficar atentos a isso. Eu até entendo porque muitas pessoas usam essa expressão de que a igreja é o problema. Jesus é bom, mas a igreja é o problema. Eu entendo. Porém, como eu disse na semana passada, nós não podemos jogar fora a água da bacia e a criança junto. Por quê? A água você joga fora, mas a criança você fica com ela. Tem coisas que precisam ser arrumadas, organizadas, a igreja erra, a igreja acerta, é verdade. Porém, a igreja ainda é a igreja. A igreja ainda é a noiva de Cristo. Nós precisamos estar atentos a isso. Por exemplo, a hipocrisia de alguns cristãos são de fato complicado. Quando as pessoas dizem assim, mas na igreja está cheio de gente hipócrita. Verdade. Todo lugar tem gente hipócrita. Na igreja, no trabalho, no mercado, no hospital, em todo lugar. Nós somos seres humanos. E vira e mexe, a gente acaba agindo com hipocrisia. Porém, é necessário reconhecer e entender que Jesus está trabalhando em nós. Porém, a igreja ainda é a noiva de Cristo. Mas daí rechaçar a instituição que o próprio Cristo edificou por causa desses argumentos, né? Isso já é outra história, bem diferente. Tem problemas, onde tem gente tem problemas, tem dificuldades, mas ainda é a igreja de Jesus, o corpo de Cristo. Nossa cultura também ocidental, ela celebra o ser livre, o fazer do seu jeito, ou seja, você é livre para fazer o que você quiser, você é livre para fazer as coisas do seu jeito, então fique tranquilo, ninguém é de ninguém, ninguém manda em ninguém, não se submeta a ninguém, porque nós somos livres, você pode fazer o que você quiser da sua vida. Aí vem, né, os publicitários e pegam o nosso narcisismo, né, e focam no ser humano, né, você está no controle.
aí as pessoas acreditam nisso e não se submetem mais a nenhum tipo de autoridade. Vivendo nessa atmosfera, é fácil querer os benefícios, mas não as responsabilidades. Nós queremos os benefícios de congregar, nós queremos os benefícios de ser membro de uma igreja, queremos os benefícios do casamento, queremos os benefícios das amizades, mas quando se fala em responsabilidade, aí parece que a coisa fica complicada. As suas responsabilidades são essas. Ah, não, mas aí é muita responsabilidade. Não sei se eu quero. Nós precisamos aprender a lidar com as responsabilidades. Continuando, por causa de tudo isso, né? Não surpreende que, após sucessivos discursos desse tipo, ser salvo tenha pouco a dizer sobre a necessidade de se tornar membro de uma igreja. Ou seja, as pessoas, eu sou salvo, eu fui batizado, mas ser membro de uma igreja, não sei, vou pensar se eu estou afim de fazer isso. Agora existe até mesmo movimentos evangélicos que abandonaram totalmente a visão de membresia, como eu já acabei de falar para você. Eles dizem assim, apenas, apareça na igreja, apareça lá domingo, sabe como é que é? Também, traga o seu pet, que já de pequeno porte, já ouviu essa? Vai ter um espaço para o seu pet, traga o seu pet, tem um espaço ali de pequeno porte, menos de 50 quilos aí, então só tem espaço para o seu pet. Parece que a igreja precisa oferecer tantas coisas para atrair a atenção da pessoa, que agora tem até igreja com espaço pet, para o seu cachorrinho. Por que isso acontece? Parece que as pessoas, elas estão, de alguma forma, se afastando cada vez mais, e vir à igreja é um favor que se faz para o pastor. Vir à igreja é um favor que se faz para Deus. Deus, vou fazer um favor para o senhor vai ter o privilégio de me ver na igreja domingo, desde que eu leve meu pet. Então, parece que as pessoas vão se afastando cada vez mais, e nesse balaio de gatos, cachorros e seres humanos, há quem proclame que ser igreja não significa ser membro de uma igreja, se associar, entre aspas, a uma igreja. Em vez disso, encorajam que as pessoas encontrem seus recursos espirituais na internet, em reuniões informais. Não, meu pastor é o pastor da internet. Ele nem sabe quem você é. Quando você precisar, ele não vai te atender, porque ele atende milhares e milhares de pessoas. Quando alguém da sua família morrer, ele não vai lá sepultar, porque ele é lá, não sei de onde, ele atende muita gente. Mas o meu pastor é o pastor da internet, o meu pastor tem milhões de seguidores. Eu não vou me submeter ao pastor da igrejinha ali da esquina, onde 50 pessoas congregam, não. Agora eu posso seguir o pastor que tem milhões de seguidores no YouTube, então eu ouço as mensagens dele, e está tudo tranquilo. Mas quem é que cuida de mim? Para quem que eu presto conta? Quem que me discipula? Amém, irmãos? Amém, irmãos? Michael Horton, o escritor, ele vai dizer assim, olha só que interessante o que ele diz no seu livro. Foi preciso, ao dizer que não devemos culpar somente a cultura de fora da igreja por esse espírito livre. Os evangélicos também têm a sua culpa. Os evangélicos vêm sendo forjados em grande parte por uma piedade, uma espiritualidade que coloca o relacionamento pessoal com Jesus em oposição à igreja. Ou seja, uma coisa é o meu relacionamento pessoal com Jesus, outra coisa é a igreja. Eu vou pensar nisso. Ao longo do caminho, muitos de nós foram criados com esse apelo evangelístico que diz: não estou pedindo que você se una à igreja, mas que aceite Jesus como seu Salvador. Já ouviu isso? Eu não estou te convidando para se unir à igreja, estou te convidando para aceitar Jesus. Mas como que uma coisa é separada da outra? Aceitar Jesus é aceitar a igreja. Aceitar Jesus é fazer parte da igreja. Não tem como desassociar as coisas. Aí eu repito para você, o problema nosso é que há muitas passagens bíblicas que de tão claras e óbvias incomodam tanto a gente. Por exemplo, a passagem que nós lemos aqui, no início da mensagem, que Jesus estava dando a chave do reino dos céus.
Para quem? Para a igreja. Agora, o que é essa chave? Para que serve? Essa autoridade que a igreja tem, o que é isso? Mateus 18, 17, 18, mais uma vez. Se ainda assim ele se recusar a ouvir, apresente o caso à igreja. Então, se ele não aceitar nem mesmo a decisão da igreja, trate-o como gentil ou como cobrador de impostos. Eu lhes digo a verdade: o que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu, e o que desligarem na terra terá sido desligado no céu. Eu confesso para você que sempre que eu lia esses versículos há 15 anos atrás, no início da minha fé, eu ficava pensando, o que isso quer dizer? A igreja tem esse poder de ligar e desligar, do que está falando? Está falando de ligar e desligar membros da igreja. A igreja tem autoridade para, em assembleia, receber na sua comunhão pessoas convertidas e também desligar da sua comunhão pessoas que se diziam convertidas e que não estão se submetendo ao pastoreio de Jesus Cristo. A igreja não é uma sociedade voluntária, como os escoteiros ou um clube social. Vou me associar, não vou me associar. Vou me associar porque é legal, porque eu gosto do pastor, o pastor é um cara legal. Não, a igreja não é um lugar para você se associar porque você achou o pastor um cara legal. A igreja é um lugar para você se submeter ao pastoreio de Cristo, se você verdadeiramente se converteu a Cristo. Amém, meus irmãos?